Bem-vindos ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Hoje nós temos a Renata. Renata é nossa trabalhadora de bastidores. Para quem não sabe, ela é trabalhadora assídua do Irmãos do Caminho, só que ninguém vê, porque ela só fica nos bastidores, né? Renata é responsável por organizar todos os temas das nossas palestras às quintas-feiras, destacar os conteúdos, os objetivos e sugerir a bibliografia que vai ser usada. Então, assim, é uma das nossas trabalhadoras mais assíduas, né? E que tem um peso muito grande aí, porque essa reunião, nós já sabemos que é uma reunião de assistência espiritual. E do momento que nós entramos nessa casa, nós já começamos a receber, a espiritualidade vai analisando as nossas necessidades e entregando para cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Então, é um convite que nós fazemos a todos, né, que vêm à nossa casa, que participem, que frequentem, que venham à reunião pública, assim como venham para os nossos estudos tematizados. E antes que nós entremos com a nossa mensagem preparatória, nós vamos falar sobre as atividades que nós temos aqui na casa. E quando nós falamos sobre as atividades, nós falamos no intuito de convidar a todos vocês para vir conosco trabalhar e encaixar em qualquer atividade que nós temos aqui. Uma delas é a evangelização infantil, que acontece todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Então, para quem tem criança, para quem tem jovem, para quem tem adolescente, nós temos aí a oportunidade de oferecer para as nossas crianças a evangelização, o Evangelho de Jesus de uma maneira muito lúdica. E vale muito a pena, porque nos momentos que nós estamos aqui no domingo de manhã, é simplesmente uma delícia, né? Nós saímos daqui assim, lavados, porque é uma delícia essa troca de experiência com as crianças e com os jovens e com os pais, né? Porque nós temos uma reunião de pais que acontece paralelamente, onde ali nós falamos sobre os nossos problemas de criação e os problemas que nós enfrentamos muitas vezes para colocar os nossos filhos na moral cristã. Mas, enfim, é uma atividade interessantíssima e é uma atividade que nós devemos colocar os nossos filhos. Temos aí a leitura e a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece toda segunda-feira, das 19h30 às 20 horas. É uma atividade muito rápida, mas é uma atividade muito reflexiva e de muita importância para as nossas vidas. Além de fortalecer as barreiras magnéticas da nossa casa, dá para cada um de nós o consolo que o Evangelho sempre nos traz. Então acontece assim, meia horinha aqui e é muito interessante que vocês também participem. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece todo sábado, de 17 às 18h30. Nós temos aqui o curso de Introdução e Integração à Casa e temos turmas que já estão avançando em outros programas que nós temos. E nós fazemos os estudos em cima de um livro dos Espíritos. Então, para quem tem interesse em estudar a doutrina, e todos nós temos, né? Porque não tem certificação em doutrina. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que é preciso estudar, entende que é preciso ler e trocar as nossas experiências, e nós temos então essa atividade aqui na casa, todo sábado às 17 às 18 horas. A palestra, que é uma atividade ininterrupta na casa, que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, que faz parte da nossa assistência espiritual, e quando nós dissemos que ela é ininterrupta, é porque nós não fechamos a casa. Então, não tem feriado, não tem férias prolongadas, não tem atividades, não tem dias festivos que faça com que a gente feche a casa, não. Então, pronto-socorro não fecha portas e nós não fechamos as nossas portas às quintas-feiras para receber a todos vocês aqui para a palestra pública. Temos o Bazar Beneficente, que acontece ali na sala 216, de segunda a sexta, mas como é uma atividade que depende de voluntários, é preciso que se faça uma consulta dos horários neste telefone aí, porque nem todos os dias nós temos voluntários para trabalhar conosco no bazar. Então, fica aí o convite para quem tiver interesse dessa atividade. Tem muita coisa para ser feita, é coisa para triar, coisa para higienizar, coisa para consertar. Então, das doações que nós recebemos. Então, tem muita coisa para ser feita aí, tá bom?
Temos também o chocolate fraterno, que é uma atividade muito gostosa que acontece na primeira quarta-feira do mês, das 20 às 22 horas. Como que acontece? Nós preparamos um pequeno lanchinho em nossas casas, porque nós ainda não temos uma cozinha aqui na nossa casa, pequena, grande casa, nós não temos cozinha para isso, né? Então, nós preparamos um lanchinho, trazemos para cá, fazemos uma leitura, fluidificamos ali, saímos para a UPA de São Sebastião. Lá nós entregamos uma mensagem, conversamos com as pessoas que estão ali. Muitos moradores de rua vêm até a gente oferece a mensagem e também o lanchinho. Muitos pedem abraço, outros querem conversar. Então, é uma atividade muito interessante e ela acontece todas as primeiras quartas-feiras do mês. E o projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e na terceira quarta-feira do mês, das 14h30 às 17 horas. Aqui se transforma numa oficina de costura, a coordenadora está aqui, Arabella, né, Arabella? E nós confeccionamos aqui almofadas em formatos de coração para doar para as mulheres que fizeram mastectomia. E agora também para os homens, né? Que existem também nossos companheiros que às vezes precisam fazer o esvaziamento axilar em razão de câncer de mama. E aí nós oferecemos. E também já são feitas as almofadinhas para os bebês, para o neonatal, né, Arabella? Então, a gente também faz essa produção e entregamos no hospital de base e no HOB. Pronto, está aqui a nossa coordenadora. Ficam todos convidados para as diversas tarefas que nós temos aqui na casa, tá bom? Vamos fazer uma leitura preparatória. Nossa ledora oficial chegou hoje, então eu nem ouso fazer. Vou ver se a voz dá, tá? Obrigada. Agressores e nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina que venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E, situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito diferente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, diante de qualquer agressão, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mensagem do livro Rumo Certo, de Emanuel Francisco Cândido Xavier, lida como preparação para a palestra intitulada Auto Perdão, proferida no JEICAM em 26 de março de 2026.
Vamos fazer uma prece, elevando os nossos sinceros sentimentos a Jesus e rogando a Ele que venha uma vez mais ter conosco, abençoando-nos o propósito desta noite. Rogamos a espiritualidade amiga, que intua um tanto mais a nossa companheira Renata, que dedicadamente preparou as reflexões da noite, e que cada um de nós, em sintonia com o mais alto, possa perceber o amor de Deus para conosco, a sua solicitude, a sua providência, nos momentos em que aqui estivermos, recebendo informações para as nossas reflexões, esclarecendo os nossos conhecimentos, fortalecendo os nossos corações, para que tenhamos cada vez mais uma fé consolidada, forte e inabalável. Que Jesus nos abençoe nestes momentos. Que assim seja. Tá. Boa noite a todos. Estejamos todos muito bem amparados na luz de Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido. Eu gosto de dizer que essas reuniões são sempre uma festa, né? Uma festa com Jesus, uma festa evangélica. Nós nos reunimos e hoje para um assunto, uma reflexão, que eu acho que nós precisamos fazer. Nós, estudando o Evangelho de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita, como tem, né? Como é a proposta da casa, nos é sempre solicitada muita compreensão, muita paciência, muita indulgência para com os nossos irmãos, a nossa capacidade de ver os nossos irmãos, né? Com todas as suas fragilidades, compreendendo essa fragilidade e os amando a si mesmo. Pois bem, essa reflexão serve para nós também. Porque nós precisamos, por favor, meu amor, nós precisamos ter essa relação conosco também. Nós precisamos ser fraternos conosco. O auto-amor é uma forma também de nós amarmos ao nosso Pai. Quando Jesus nos convidou ao cumprimento da lei, dizendo que todos os profetas e toda a lei se concentravam naquele nosso, né? Tão já conhecido, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o convite de Jesus era para que nós também nos amássemos. Porque a gente pode fazer uma comparação. Imagine a gente precisando viver uma vida imortal, sem termo conhecido, com alguém ao nosso lado, com quem nós estamos sempre em discussão, em desequilíbrio, em acusações. O que vai acontecer conosco? Nós vamos ser infelizes. Pois bem, a primeira pessoa a estar ao nosso lado somos nós mesmos. Então nós precisamos estabelecer uma relação saudável conosco mesmos. E o auto-perdão faz parte dessa relação saudável. E nós vamos ver, obviamente, que falar em auto-perdão não é apenas dizer: eu me desculpo, então está tudo certo, porque eu me reconheço falível, eu errei mesmo. Não. Nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda, que vai nos levar a examinar, a refletir um pouco mais sobre consciência, sobre culpa, sobre autoconhecimento e, naturalmente, sobre perdão. A nossa estrada, gente, ela é muito longa. E ela começa onde? Qual é o nosso ponto de partida? É a aquisição da inteligência, não é assim que nos ensinam? Nós, como seres únicos da criação divina, os únicos capazes de se autodeterminarem, ou seja, né, de adquirir conhecimento, despertar a consciência e então começar a fazer o projeto da sua própria vida,
fazendo as suas próprias escolhas e entendendo essas escolhas, somos nós. Nós como criaturas divinas, como criaturas humanas. E nós começamos a nossa caminhada exatamente adquirindo a capacidade de pensar. Pela nossa capacidade cognitiva, nós começamos a compreender tudo o que ocorre em torno de nós. E vamos sendo capazes, então, de discernir algo que é positivo, algo que é negativo. Agora, para eu dar um colorido a esse meu conhecimento intelectual, meu conhecimento cognitivo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso iluminar a minha consciência. Consciência é essa voz íntima, porque a minha consciência é que vai começar a me dizer é positivo, é negativo, mas também é certo, é errado, é justo, não é justo. Né? Isso é algo que contraria a lei de Deus. Isso não é algo que não contraria a lei de Deus. Isso nós fazemos a partir da nossa iluminação íntima, mas primeiro nós precisamos conhecer. E essa nossa consciência é muito interessante, gente, porque consciência é a nossa voz interior, é a nossa iluminação íntima. Mas essa nossa iluminação íntima, ela tem algo extraordinário, que é a lei de Deus escrita nela. Então, a lei de Deus é escrita na nossa consciência. É uma questão respondida pelos livros dos Espíritos. Kardec pergunta, na nossa consciência, o que isso significa para nós? Qual é a importância disso? Todos nós, absolutamente todos nós, temos a potencialidade da iluminação íntima. É só que nós vamos desenvolvendo essa potencialidade, resgatando o conhecimento da lei divina que está lá, guardadinha no fundinho da nossa consciência, nas nossas diversas encarnações. Nós vamos vivendo uma vez, duas vezes, vamos experienciando, conhecendo as pessoas e vamos, então, vendo o mundo e refletindo o mundo. E isso nos faz ir também gradativamente, irmos despertando e tomando consciência dessa lei divina que nós temos. Aí vamos fazendo essa nossa iluminação íntima. Só que quanto mais nós nos iluminamos, quanto mais nós compreendemos a lei divina, refletimos a lei divina e somos capazes de cumprir esta lei divina, o que acontece conosco? Nós começamos a identificar as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. E aí, quando nós nos descobrimos falíveis e errados, não raras vezes nós nos culpamos, não é? E aí começamos a ter uma relação conosco assim, mas eu errei, mas eu não consigo sair do lugar, mas está difícil, eu sou muito inferior. E aí a gente começa a entender a nossa consciência como um tribunal de acusação. Mas a nossa consciência, gente, ela não é um tribunal para nos acusar. Ela é algo que nós precisamos investigar para nos identificarmos. A nossa consciência vai dar o tom exato da nossa compreensão sobre a lei divina. Então, ela vai refletir naturalmente a iluminação íntima que nós já temos. Ao mesmo tempo, é lógico que vai nos pontuar as nossas inferioridades, a nossa falhabilidade. Mas a culpa, está tudo bem de nós sentirmos. É tão interessante, antes de nós falarmos propriamente na culpa, vamos lembrar uma passagem aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. No item 3, Kardec fala do homem de bem. Obviamente que nós não estamos aqui nos colocando como homens de bem, mas olha só a reflexão de Kardec. Ele diz assim, o verdadeiro homem de bem, ele vai cumprir a lei de misericórdia, de amor e de justiça em toda a sua pureza. Se ele, olha o que Kardec diz, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos,
ele haverá de se perguntar. Então, eu estou cumprindo essa lei de amor, justiça e caridade? Eu pratiquei o mal? Eu pratiquei o bem? Eu deixei voluntariamente, olha, isso é importante, gente, eu desprezei voluntariamente uma oportunidade de ser útil? Alguém tem alguma coisa contra mim? Aí ele arremata, afinal de contas, eu estou fazendo ao outro aquilo que eu quero que eu faça comigo? Pensem vocês, obviamente, não é porque nós já fazemos essas interrogações que nos tornamos homens de bem, né? Kardec, depois disso, que é o primeiro parágrafozinho, ele vai fazer uma lista enorme de características do que seria um homem de bem, e ao final ele ainda vai arrematar dizendo, e não coloquei aqui tudo o que é preciso e todas as características de um homem de bem, não. No entanto, alguém que já se identificar com essas aqui está no caminho para adquirir as demais. Então, se nós já temos condições de interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos, para fazer estes questionamentos, quer dizer que nós estamos no caminho certo. E se ele responder, não, você não está cumprindo. Não, você já fez. Sim, você fez o mal. Não, você não fez todo o bem que podia. Sim, você desprezou a oportunidade voluntariamente de fazer o bem. Não, você ainda não está tratando todo mundo como você gostaria de ser tratado. O que a gente vai fazer? Vai sentar e vai chorar? Não pode. A gente tem que falar, vixe, estou errando então. É o momento de eu me sentir culpado. Mas está tudo bem. Porque ao mesmo tempo em que responder essas perguntas me dizem que eu estou errando, fazê-las me diz que eu estou no caminho certo de me tornar uma pessoa melhor. E o nosso propósito é fazer essa caminhada para nos tornarmos pessoas melhores. Para isso, precisamos assumir as nossas fragilidades. Tenho fragilidades, as reconheço. No entanto, já tenho iluminação íntima suficiente para saber que eu preciso superá-las e não ficar presos às minhas dificuldades, presos aos meus erros, né? E é tão importante essa questão, gente, de nós já nos identificarmos assim, capazes, né, de arguirmos a nossa consciência, mas acima de tudo, não é só perguntar, é de identificar que nós estamos verdadeiramente errando e nos arrependermos disso, porque isso diz de nós que nós estamos no caminho certo. Tem uma historietazinha contada por Hilário, acho que é Hilário Silva, né? A Vida Escreve, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em companhia de Valdo Vieira. E ele fala sobre isso, é muito interessante porque é muito significativo. Hilário Silva vai contar que Bezerra de Menezes estava na espiritualidade. Para quem não conhece Bezerra de Menezes, foi um dos nossos precursores do espiritismo no Brasil, um espírito, uma alma elevadíssima. E ele está lá na espiritualidade, acabou de fazer uma preleção exatamente sobre os desastres humanos, sobre os males da alma, né? Tudo muito bonito, todo mundo muito consternado, ele já estava finalizando, mas sempre tem aqueles de nós que é mais debochado, é mais irônico e quer tripudiar sobre o Evangelho de Jesus. E tinha um desses nossos irmãozinhos nessa plateia de sofredores. E ele vira para doutor Bezerra de Menezes e diz assim, doutor, é o seguinte, o senhor disse o seguinte, o senhor disse que a calúnia é braseiro para o caluniador. Eu caluniei, não senti nada. O senhor disse, né, que a mentira é um espinho no coração do mentiroso. Eu menti, não senti nada. O senhor disse que aqueles que destroem lares terrestres, né, carregam em si uma faca que vai retalhando o seu coração de tanto remorso. Pois eu destruí, foi muitos lares quando eu estava encarnado, não senti nada. O senhor disse, né, que o criminoso vai ser sufocado numa nuvem de remorsos, pois eu matei e não senti nada. Aí Bezerra de Menezes, muito didático,
bem ao costume do que o Cristo fazia conosco, a época que esteve conosco, vai fazê-lo refletir por meio de perguntas. E vai perguntar a ele, mas meu filho, deixa eu te perguntar. Se queimarem o braço de um cadáver inerte, o que acontece? Ele diz, nada, pois está morto. Ele falou, pois sim. Se enfiarem um espinho no peito de um cadáver inerte, o que acontece? Nada, ele está morto. Ah, não, mas então, se eu pegar este cadáver, pergunta Bezerra de Menezes, e mergulhar ele num lago de piche, o que ele vai sentir? Ele diz nada, um cadáver representa a morte. Aí Bezerra de Menezes, muito tristemente, consternado, volta-se para ele e diz, mas meu filho, então, aquele que não sente o mal que pratica está com a consciência morta. Ele é um morto-vivo. Então, gente, sentir culpa, tá tudo bem. Na verdade, nós precisamos disso. É um alerta de que nós estamos no caminho certo. Mas uma vez que nós nos reconhecemos falíveis, nos encontramos com a nossa falibilidade, que é natural, porque nós estamos em processo de crescimento, o que nós fazemos diante dela é que, de fato, vai determinar se nós vamos conseguir dar um passo adiante ou não. Porque uma vez que nós sentimos culpados, nós podemos entender essa culpa como uma propulsão para eu fazer diferente da próxima vez, para que não gere sofrimento para mim, porque se eu já tenho uma consciência iluminada, eu sofro quando eu erro, porque eu sofro quando eu prejudico alguém, e também para não prejudicar as pessoas. Essa é a minha culpa saudável. Essa é a minha culpa saudável. Ou eu vou cristalizar-me no remorso, que significa ficar remoendo o erro que eu cometi, vou passar a partir disso a me condenar, a me julgar, vou me entristecer, não raras vezes vou desenvolver um desprezo por mim mesmo e vou começar a dizer, eu sou inferior, eu sou pior do que todo mundo, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer nada certo, e aí eu vou esvaziando as minhas forças, vou esvaziando os meus potenciais e vou caindo na inércia, no desespero, ou muitas vezes até na raiva de mim mesmo. E percebam que quando nós nos colocamos nessa circunstância de ficarmos desanimados diante do erro, de nos inferiorizarmos porque erramos, de ficarmos apegados nisso, isso, gente, vai cristalizando em nós sentimentos negativos que nós acabamos transferindo para as nossas relações. E aí nós estamos adoecidos e passamos a adoecer as nossas próprias relações. Então nós não podemos ficar cristalizados nesse erro. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos reconhecer falíveis. Nós precisamos resgatar em nós a nossa essência de criatura divina, dizendo, eu sou uma criatura de Deus. Deus me criou sem nada. Ele só quer que eu continue avançando. Porque Ele me conhece. E também um atestado de fé nosso, quando nós conseguimos abrir os nossos corações para nós mesmos e nos perdoarmos. Porque pensem vocês, se eu não me perdoo, eu não me reconheço como criatura divina, como capaz de evoluir, como capaz de crescer, como capaz de me transformar, que é o que o meu pai organizou para mim quando ele me criou. Ele disse assim, olha, vou te criar aqui, não vai ter nada em você está vazio. E aí você mesmo, no seu caminho, você vai precisar se repletar, você vai precisar se encher, você vai precisar se descobrir e redescobrir em todos os momentos. É isso que Deus quer de nós, Ele quer que nós avancemos. Então, quando nós nos acreditamos criaturas divinas e confiamos no nosso Pai, e sabemos, temos a certeza de que Ele nos conhece, e Deus não vai esperar nada de nós, mais do que nós possamos realizar. Ele sabe das nossas potencialidades, Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos limites, dos nossos condicionamentos. Então, Ele sabe que nós só podemos dar nos limites do que nós
temos para oferecer. Então, nós precisamos confiar em Deus e confiar em nós, na nossa capacidade de nos transformarmos. Isso é muito importante, nós temos que ter... Por quê, gente? Porque se eu não saio do vitimismo, se eu não saio do desânimo, eu não avanço. E o meu auto-perdão é ponto de partida para eu poder avançar. Porque também eu não posso pensar em auto-perdão assim. Ah, não, tá certo, eu errei, eu sou assim mesmo, eu sou inferior, deixa eu me desculpar aqui e pronto, sento e acabou. Não. Uma vez que eu me reconheço falível, eu preciso, então, começar a trabalhar para me mudar, para mudar aquilo em mim que está causando os meus erros. Porque senão também nós vamos ficar do mesmo modo paralisados. Né? O auto-perdão, a desculpa, o auto-amor que nós precisamos ter conosco, não pode ser uma justificativa para nós ficarmos alimentando os nossos erros, colocando máscaras e justificando condutas que não têm justificação lógica. Neste momento que nós já estamos, neste momento que nós, no limite do conhecimento que nós já temos sobre o Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos avançar. Mas para nós avançarmos, nós precisamos nos conhecer. Eu não tenho como fazer com que o meu auto-perdão seja produtivo, seja uma ferramenta extraordinária de transformação para mim, se eu não atacar a raiz daquilo que está me fazendo errar. Daquilo que me leva à necessidade de estar sempre nesse colóquio, nessa conversa íntima comigo, né? Para que eu possa avançar. Eu preciso. E aí nós precisamos de autoconhecimento. É onde entra o autoconhecimento. A necessidade. Mas para quê? Para eu vasculhar a minha intimidade e ficar me acusando? Não, gente. Para eu só conhecer os meus defeitos? Não. É para eu conhecer os meus limites, os meus condicionamentos, mas também a minha potencialidade, revestida da minha, ou significando dizer, ou refletindo, se assim melhor vocês entendem, a minha intelectualidade e a minha moralidade, ou seja, aquele patrimônio que eu já tenho e que vai ser essencial para me ajudar a trabalhar, para vencer os meus limites e para quebrar o meu ciclo de condicionamentos. Onde é que estão os meus limites? Na minha inferioridade moral. Os meus limites são a minha inferioridade moral. Então, eu preciso descobrir que os limites são esses, que inferioridade é essa. O que são condicionamentos? Condicionamento é algo que a gente faz de forma repetida. Eu estou sendo colocada pela paternidade divina nas mesmas circunstâncias e eu continuo agindo do mesmo jeito, porque eu trago em mim este hábito, este condicionamento que eu não consigo vencer. Então, muitas vezes, nós estamos tendo relações conflituosas, sempre conflituosas. Toda relação na qual eu estou acaba se tornando uma relação conflituosa. Alguma coisa eu preciso quebrar, você concorda? Alguma coisa eu preciso transformar. Eu não posso estar me envolvendo em toda circunstância que eu estou envolvida, isso acabar num conflito, em desequilíbrio. Não pode. Então, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Então, eu estou agindo sempre da mesma forma. E as minhas potencialidades. Então, é para isso que nós nos examinamos. E aí, Joana de Ângeles tem um livro chamado O Ser Consciente. E logo no prefácio da série psicológica dela, é muito interessante, ela diz assim, olha, o ser que é consciente, ele se trabalha sempre, mas ele parte de um ponto de partida. Qual é esse ponto de partida para ele se trabalhar sempre? Ele ter consciência da sua realidade psicológica. O que é isso, gente? Quem eu sou. É simples assim. Quem eu sou. Eu com todos os meus medos, todos os meus traumas, todas as minhas dúvidas, todos os meus ganhos, todos os meus acertos, mas também todos os meus erros. É quem eu sou, todas as minhas frustrações, esse é o ser psicológico que eu sou. Aí ele diz, mas para você ser um ser consciente, você se trabalha sempre partindo, né,
do conhecimento de você, da sua realidade psicológica, você se aceita como você é. Ela diz, um ser consciente, que tem essa consciência desperta, ele se aceita como ele é. E nós precisamos nos aceitar. Como nós somos, filhos de Deus, mas ainda em processo de evolução. Nós não estamos prontos. Então, se eu me reconheço como filho de Deus, ainda não pronto, com todas as suas potencialidades e todas as suas dificuldades, eu me aceito como eu sou. E aí eu preciso me aprimorar sempre, incessantemente, ela diz. Então, o ser consciente, ele se trabalha a partir da sua realidade psicológica, ele se aceita como ele é e ele procura estar se aprimorando sempre. Ele diz, mas como é que eu vou adquirir essa lucidez? Como é que eu vou fazer isso? Aí ela torna a nos dizer o que Kardec já disse lá, você precisa olhar para dentro de si. Você precisa fazer uma autoanálise, você precisa se autoconhecer, você precisa questionar a sua consciência. Então, eu preciso descobrir, eu ainda faço isso, mas por que eu faço isso? Eu preciso. E falar de limites é muito importante. E a gente traz para cá, porque às vezes nós não entendemos os nossos limites. E nós temos, gente. É tão interessante, às vezes a gente faz a leitura, mas a gente não se percebe. Olha só o que Kardec diz. Vamos voltar só um pouquinho lá para a gente continuar falando desse ser consciente. Olha como é importante nós termos consciência de quem nós somos. Em dado momento, lá, quando ele diz que nós precisamos examinar a consciência, ele diz, pergunta, aquele que pergunta a sua consciência sobre os seus próprios atos, haverá de perguntar. Eu desprezei voluntariamente alguma oportunidade de ser útil? Porque às vezes a gente se sente culpado, né? Às vezes nos solicitam as situações, as pessoas, a vida de uma forma geral, determinadas condutas, determinados favores, determinadas realizações, e a gente não faz. Então, o que a gente precisa examinar? Eu não fiz porque eu não podia, porque eu tinha limitações intelectuais, limitações materiais, ou mesmo limitações de compreensão espiritual. Sim, eu não fiz por isso. Então tá tudo certo. Agora, se a gente não faz, a gente despreza a oportunidade de ser útil, voluntariamente, ou seja, eu podia, mas eu não quis, aí é a hora de nós entendermos o que está acontecendo. Por que nós fizemos isso? Porque aí está o nosso erro, aí está a nossa falha. Mas nós precisamos entender que nós temos limites, a gente não consegue fazer tudo. O que nós não podemos utilizar é de desculpismos, de justificativas infundadas para tentar explicar, justificar os nossos erros e as nossas condutas. Mas nós temos, sim, limitações. Então, a gente precisa se aceitar como a gente é. A lucidez passa por essa autoanálise. Só que aí ela diz, autoanálise para quê? Para julgar? Para justificar? Joana diz, não, nem para julgar, nem para justificar. Para acusar? Para culpar e condenar? Não, também não. Então, para que eu vou fazer autoanálise? Para me descobrir, para me entender, para me compreender. É para isso que eu vou fazer esta autoanálise. Porque aí o meu perdão passa a ter um valor diferente, o meu auto-perdão. Porque ele não é um perdão vazio, que eu tiro da cartola com justificativas infundadas. Ah, não, eu não fiz aquilo ali, não, eu errei mesmo, porque a situação pediu, aquela pessoa era assim. É sempre alguma coisa fora de mim, né? Que me leva a errar. Poucas vezes a gente consegue assumir, não, isso saiu de dentro de mim. Pois sim, saiu de dentro de mim, então não tenho que me justificar. E aí ela diz, essa autoanálise, gente, ela precisa ser de uma forma que a gente vai tirando as nossas máscaras. E aí eu pergunto, vocês já se perguntaram se vocês têm máscaras?
Porque muito de nós encontrarmos justificativas infundadas para os nossos erros é porque nós ficamos colocando máscaras. Não raras vezes a gente ouve dizer assim, ou mesmo nós, ouve dizer, não, vamos falar da gente, falar de mim. A gente diz assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão atenciosa, eu sou uma pessoa tão gentil, eu sou uma pessoa tão diligente, porque é assim que eu quero me ver. Enquanto eu fico nessa de que eu sou tão boa, eu sou tão diligente, eu sou... E não é, gente, no sentido de nós nos desprezarmos, não, mas a gente tem um olhar realista para dentro de nós. Aí nós estamos colocando máscaras. Tem que olhar, não, eu não sou tão boa assim mesmo, não. Mas eu posso ser muito melhor. Não, realmente eu não estou tão diligente, mas eu posso ser muito mais diligente. Então a gente precisa tirar essas máscaras. A gente precisa se desnudar. E quando é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? O Divaldo dizia muito isso, né? Ele dizia, o dia que você fizer na rua tudo que você faz dentro da sua casa, você é uma pessoa autêntica, você é uma pessoa que está se enxergando. Porque a gente não faz. A gente não faz na rua tudo que a gente faz em casa. Na nossa casa é o primeiro lugar que a gente pode ficar nervoso, a gente pode julgar, não é? A gente pode ficar irritado, a gente pode cobrar, podemos ser agressivos. A gente faz de tudo um pouco dentro da nossa casa. Aí a gente sai à rua e está colocando as nossas máscaras. A gente faz isso na vida e faz isso dentro de nós. Então a gente precisa derrubar essas máscaras para nos olharmos com realidade e fazermos aqui os nossos questionamentos, né? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Onde é que eu posso melhorar? Porque, gente, quando nós falamos em auto-perdão, é para que nós entendamos a necessidade de nos livrarmos da culpa que nos enclausura, que nos prende. Vamos pensar aqui, seriamente, cognitivamente. Eu ficar remoendo a minha culpa vai resolver o problema? Eu ficar me desprezando como criatura divina vai me dar algum ganho? Não vai. Eu só estou fazendo o que? Eu estou me prendendo, eu estou me tornando infeliz e tornando as pessoas ao meu redor infelizes. Então eu preciso me desculpar, até porque, gente, o arrependimento como ponto de partida, quer dizer, você já ter a consciência suficientemente desperta para reconhecer que erra, que o seu erro causa prejuízo, que você precisa mudar, esse arrependimento saudável, que não é patológico, que não nos adoece, ele é necessário porque virão depois dele outras duas etapas também que nós precisaremos cumprir, que é a expiação do nosso erro e a reparação da nossa falta. Então, se eu não me desculpo, o que eu faço? Eu nem consigo compreender a minha responsabilidade diante da vida. Porque me sentir culpado e fazer o auto-perdão é errei, mas eu assumo. Está errado, eu assumo, eu me desculpo, e agora? Assumir. E aí a gente vai também entender, a partir do Evangelho de Jesus e da lei divina, que eu vou precisar me quitar com a lei divina por aquele erro. Mas eu me perdoei, então eu vou passar por aquela situação sem vitimismo, sem complexo de inferioridade, sem desgosto comigo, altruísta, que venham as dificuldades decorrentes do mal que eu mesmo criei. Porque eu preciso me responsabilizar por tudo que eu fiz. E se eu tenho consciência do amor divino e tenho fé em Deus, eu sei que aquilo não é uma retaliação. Aquilo é um processo educativo. Então, vem para mim as vivências necessárias para que eu possa me quitar daquele erro como processo educativo que Deus tem para mim, para me auxiliar nesse processo de me tornar uma pessoa melhor. E depois que eu consigo fazer isso, eu consigo assumir toda a carga da responsabilidade que eu criei com os meus próprios atos, e eu consigo ficar ok com as leis divinas. Ele diz, então tá bom, você já se arrependeu,
você já expiou, passou bem pelo processo educativo que eu te mandei, agora você precisa reparar. E o que é essa reparação? Somos nós fazermos todo o bem que seja necessário naquela situação que antes nós erramos. Então surge para nós a oportunidade. Só que agora eu vou reparar, porque eu vou fazer o bem. Porque eu estou mais fortalecida, porque eu estou mais forte, porque agora eu já tenho uma consciência melhor de quem eu sou, de tudo que eu posso realizar. Eu estou de bem comigo e posso prosseguir. E nem sempre vai ser necessário que essa reparação se faça com as pessoas que nós erramos. Porque, gente, é interessante quando a gente fala de perdão, quando nós perdoamos sinceramente de todo o nosso coração, nós avançamos na nossa jornada evolutiva. Nós nos desprendemos daquela situação desagradável, sofrida, na qual nós estávamos envolvidos, e nós avançamos. Muitas vezes, os nossos algozes, aquelas pessoas que nos feriram, se somos nós que ferimos alguém, ficamos presos naquela situação, né? Pelo erro que cometemos. Nós que cometemos os erros precisamos reparar. Mas quem foi ofendido já o sovou, porque já perdoou. Mas então Deus me dará a oportunidade de reparar em outras circunstâncias, com outras pessoas. Mas a solicitação para essa reparação é nada mais, nada menos do que fazer o bem. Realizar o amor. Mas para tudo isso eu preciso estar saudável emocionalmente, saudável e afetivamente. Eu preciso estar fortalecida intimamente. Então esse processo, gente, de auto-perdão é um processo também de nós nos reconhecermos, nos compreendermos em processo de desenvolvimento espiritual. Se nós somos rígidos demais com uma pessoa, se nós acusamos demais, se nós cobramos demais, não raras vezes nós tornamos a nossa relação com essa pessoa conflituosa, nós estamos sendo descaridosos ou sem caridade, né? E nós infligimos a essa pessoa, gente, muitas vezes, um ambiente para que ela desenvolva dificuldades emocionais, ela se torna uma pessoa mais inibida, não é? Ela se torna uma pessoa mais frágil, às vezes magoada, ela se ressente, pois quando a gente faz isso conosco, nós também ficamos assim, adoecidos, magoados, enfraquecidos, cristalizados no desânimo. E aí a gente não avança, a gente não prossegue. Então essa nossa relação de amor conosco, ela é muito importante. Eu tenho até... Pode ir mais um pouquinho? Ela é muito importante. Eu me lembro, é sempre bom a gente recordar Jesus, né? Eu me lembro, sempre gosto dessa passagem, eu acho uma das mais extraordinárias, que é sobre a mulher adúltera, né? Porque também é sobre auto-perdão, gente, aquela passagem. Porque quando chega lá todo mundo querendo testar, Jesus diz assim, ô Senhor, essa mulher pecou, adulterou, o que está na lei, o que tem que fazer com ela? Aí todo mundo apedreja, né? A lei diz que tem que apedrejar a mulher adúltera. Aí ele faz aquele questionamento. Ah, mas quem nunca tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Vai saindo um, outro, primeiro os mais velhos. E tem um sentido muito interessante nessa passagem de Jesus, porque nós precisamos pensar que nós somos seres imortais. Então, certamente, Jesus não estava nos questionando sobre o que nós tínhamos feito de errado naquela existência. Né? Porque nós temos tudo na nossa consciência, botadinho lá, esquecidinho, mas está lá. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus, de alguma forma, nos desperta e nos faz compreender os nossos erros e a nossa inferioridade, como ele fez naquele momento. E vai saindo um a um, fica ela e o Cristo, dizendo, mas mulher, cadê aqueles que te acusavam, não te condenaram? Não, Senhor. Aí ele disse, também eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus solicita a ela? Vai lá, se penitencie, né? Seja severa. Não, ele disse só para ela.
vá e não peques mais. Essa forma de Jesus se referir, não é só ela. Em outras passagens evangélicas nós vamos ver. E em outras ele ainda complementa. Vá e não peques mais, para que um mal maior não vos suceda. O que ele está dizendo? Eu te perdoo, se perdoe, basta que você vá e faça diferente. E trabalhe por você. Se modifique intimamente, porque este é o convite do Evangelho do Cristo, é a autoeducação, a reforma íntima, a iluminação da nossa consciência pelo conhecimento, reflexão e cumprimento da lei divina. Não é a autoflagelação. Não é isso que Deus nos exige, que Jesus nos ensinou. E tampouco nos ensina ao sacrifício, porque a outra passagem linda de Jesus, né, ele diz, misericórdia quero e não sacrifício. Tá certo que o contexto era outro, mas serve para nós refletirmos essa passagem de Cristo. Ele não quer que nós nos sacrifiquemos, que nós nos martirizemos. Ele quer de nós misericórdia. Misericórdia conosco e misericórdia com o outro. Então, tudo em o Evangelho do Cristo, que é nada mais, nada menos do que a lei divina trazida de forma pedagógica e ensinada por Jesus para nós, é o amor. É o amor para que nós sejamos saudáveis emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então, nessa nossa vontade de progredir, nessa vontade de caminhar, vamos ser nossos melhores amigos. Mas vamos lembrar de termos austeridade para conosco, de sermos firmes para conosco, quando precisarmos ser firmes, identificando de fato as nossas causas, mas também nos lembremos de sermos doces, carinhosos conosco, porque há determinados momentos da nossa existência, da nossa passagem aqui, que nós vamos precisar ter uma relação um pouco mais carinhosa conosco. Outra hora nós vamos precisar ser um pouco mais severos conosco, nessa identificação das nossas dificuldades. Mas nós precisamos aprender a ter uma relação saudável conosco. Ter uma relação saudável conosco significa ter uma relação saudável com Deus e ter uma relação saudável com o próximo. Então, eu espero que nós possamos aprender a nos libertarmos. E se tiver difícil, gente, fazer esse autoexame, porque às vezes é difícil mesmo, viu? Não é fácil, não. A hora que a gente começa assim, a investigar demais lá na intimidade, fala, meu Deus do céu, tem coisa que é demais, né? Então, se estiver muito difícil para a gente se encarar sozinho e se descobrir sozinho, vamos procurar. Vamos procurar a casa, fazer um diálogo fraterno, tentar ter uma outra visão, né? Porque às vezes a gente está envolvido na situação, está envolvido conosco, mas não consegue ver muito bem. Quem está de cima sempre consegue, né, ter um olhar menos contaminado com as próprias emoções. Vamos procurar um psicólogo que nos ajude. Eles têm isso, né? Eles não resolvem nada para a gente. Eles vão nos mostrando o que está errado e quais os caminhos que nós podemos percorrer, né, para transformar isso. Porque a mensagem é transformação íntima. Então, auto-perdão é ponto de partida para vencer limites, vencer condicionamentos e utilizar a nossa potencialidade para nos melhorarmos e avançarmos no nosso processo evolutivo. Tá bom? Eu espero que nós possamos aí ficar em paz, tranquilos, na graça de Jesus e na paz do nosso Pai. Muito obrigada. Viu? Obrigada, Martinha. Reflexões aí em torno de tudo que a Renata nos trouxe, nos faz. Deixa eu pegar aqui, senão desculpa. Peguei. É muita reflexão, né? Muita informação aí para a gente repensar. E a Renata falando aí, eu imaginando todos os casos que acontecem na vida da gente. A gente não está aqui para ficar falando cada um de nós, né? Mas eu me sinto
assim, na coragem até de participar para vocês uma situação dessa. Certa feita nós estávamos na outra casa, no estudo sistematizado com uma outra colega nossa, Eunice. E eu estava muito chateada com uma coisa que eu tinha feito e eu me culpava muito por causa dos resultados daquela coisa. Porque aí eu dizia para mim mesma, como pode uma pessoa que já estudou o evangelho pelo menos uma semana, que já devia no mínimo ter paciência, né? Compreensão com o erro ali, como é que pode? Como é que eu fui capaz de fazer isso? E eu estava assim, eu estava até em tratamento na casa, porque eu não estava me perdoando mesmo, porque eu estava muito magoada comigo de eu ter tido aquela capacidade de fazer aquela coisa. E aí eu fiz esse comentário numa reunião de estudo sistematizado. E aí a colega Eunice falou assim, né, você perdoa as pessoas com facilidade, né? Eu, sim, claro que eu perdoo, né? Você guarda mágoa? Eu falei, não tem muita dificuldade de guardar. Não guardo não. Eu pensando, tem certeza? Aí eu falei, por que você está perguntando? Ela falou assim, porque quem não se perdoa não consegue perdoar o outro. Quando você é muito intransigente com você, você não é tão legal com o outro, não. Fiquei com a vergonha. Fiquei com a vergonha. E aí eu comecei a pensar no auto-perdão. Porque se de fato eu não encontrava caminho para sair daquela lamentação, daquele vitimismo, ou daquela situação de achar que eu era inferior, eu também não encontrava facilidade de desculpar um equívoco alheio, não. Então, veja que a providência divina coloca na vida da gente situações que a gente pode pensar para os dois lados, né? E aos poucos eu fui saindo daquele quadro até não precisar mais daquele tratamento e entender que situações próximas daquela, parecidas com aquela, meu comportamento tinha que ter sido outro. Claro que a gente não fala assim, errei, né? Igual Gabriela, errei, tá tudo bem, é isso, não vou mudar. Não é nasci assim, vou assim, não mudo assim. Não funciona, isso não funciona. Pelo menos para nós que somos espíritas, ou que estudamos a doutrina, ou que buscamos estudar, não funciona. Né? A evolução é constante. Então, fica aí a reflexão, cada um pensando lá nas suas vidas, né? Para não se vitimar e procurar o conheça-te a ti mesmo, que Santo Agostinho falou e Joana, de maneira tão brilhante, coloca para a gente lá no Ser Existencial, né? Homem é ser consciente. Fica a dica, né, Renata? Fica a dica aí. Tem alguém muito inspirado para fazer a nossa prece de encerramento? Marçal? Olha, ser útil, né, Marçal? Vamos ser útil, né? Toda atividade útil é trabalho. Nós já vamos diminuir os luzes para facilitar a nossa concentração e já preparar o passo. Vamos elevar os nossos pensamentos àquele que veio ao mundo para nos libertar, que trouxe a verdade, que lá no Sermão da Montanha falava de uma forma mansa e pacífica. E iniciando este pensamento, mestre, é para te agradecer e agradecer a Deus a tua vinda a este planeta. As lições que tu destes estão nos nossos corações, porém, dependendo de nós, o exercício. E esse exercício busca 3 trinômios. Um trinômio, o amor, a justiça e a caridade. Nós temos, mestre, como sempre, as nossas dificuldades. Essas dificuldades de cair, mas também tem a ajuda do levantar. E foi este o caminho que tu nos destes. Colocaste para nós a terapia, que beleza, a terapia do perdão e do amor aos nossos inimigos. O elemento cirúrgico tu nos deste também,
o chamado bisturi, mestre. E entendemos que este bisturi é o exemplo que tu destes. Nós temos que treinar e muito, mestre, para poder compreender. Por enquanto, cabe a nós, no estágio em que estamos, é fazer o exercício mesmo, é desenvolver esforços para, Senhor, chegar ao homem de bem, um dos itens colocados pelo missionário Allan Kardec, através, logicamente, da influência dos espíritos que deram a ele a inspiração necessária para poder sistematizar esta doutrina que exige de nós muita reflexão, o emprego da razão. Ô mestre, o pedido é como sempre, algo que nos traga paz, harmonia, tranquilidade e, destacadamente, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde orgânica, para podermos, mestre, diante de nosso próximo, fazermos o que é necessário, e sempre é necessário. E às vezes não é nem caridade, mestre, é dever. O dever que nós temos em ajudar reciprocamente, porque ajudando o próximo, nós estamos sendo abençoados pela tua luz e pela graça de nosso Pai. Assim seja.